Boa noite, meus queridos alunos e alunas. Nós vamos começar agora mais uma aula remota nos cursos de Administração e Ciências Contábeis, disciplina Sociologia aplicada à gestão. Vamos lá? O tema da aula de hoje é a nova configuração das organizações formais e cultura organizacional. Juntamente com essa aula que está na plataforma YouTube, essa videoaula, vocês terão acesso através da plataforma EAD a esse material, essa apresentação de slides, e também um texto de apoio, que é o capítulo 3 da quarta parte deste livro aí, Sociologia Aplicada à Administração, do Ciro Bernardes, o mesmo livro que a gente usou na aula passada. As páginas são a 233 a 254, portanto 20 páginas aí. É uma leitura bem digerível, bem fácil de entender, bem exemplificada, tá? E vale muito a pena. Vamos lá. Organizações formais. Organizações formais, gente, a gente, na verdade, já estudou nas aulas passadas. São as organizações que possuem todos aqueles elementos que a gente estudou. Condutas, separação de atribuições instituídas em normatizações positivadas, também chamadas burocracia. Nessa burocracia, além de procedimentos, se estabelece a quantidade de cargos, as atribuições desses cargos, as hierarquias e as subordinações, ou seja, quem manda em quem. Tudo isso visando a melhor organização da gestão para se alcançar os objetivos da organização, né? Fazendo esse resumo bem rápido. Então, esse basicamente é o conteúdo da aula de hoje. A gente vai estudar departamentalização, a cultura organizacional, as subculturas, os níveis hierárquicos, que a gente já falou bastante, e o ciclo de vida das organizações. Certo? Então, vamos começar aí com o conceito de departamentalização. Departamentalizar consiste em atribuir subfunções operacionais para agrupamento de pessoas, compartimentando-as formalmente em unidades administrativas. Esse conceito ele é pequeno e suficiente. Ele é bem bacana. E tirado do livro também. Então, se atribui subfunções para pessoas, criando setores, unidades administrativas, compartimentando as pessoas e as funções formalmente, ou seja, de maneira escrita, em normativas positivadas, ou seja, de forma burocrática. Por isso chama organização formal. Apenas para complementar, essas questões são sempre usadas pelo ser humano nas organizações de fato. Por exemplo, vamos organizar um piquenique? Agora não pode, né, gente? Só se for um piquenique via Skype, cada um na sua casa. Mas aí o próprio ser humano, já desde muitos milênios atrás, já tem essa noção de organização ideal, ou melhor falando, organização de fato. Ou seja, as esposas do fulano e do ciclano ficam por conta de organizar, e o ciclano e o fulano
com a função de pagar e depois todo mundo vê o total e faz a vaquinha. Não é uma organização de fato. As organizações formais, elas são maiores, mais bem estruturadas e as funções, operações são todas formalmente normatizadas e positivadas no que a gente chama de burocracia. Então, o livro traz o exemplo do mecânico. Desculpa, gente. O mecânico, quando ele começa a crescer, ele precisa desse crescimento quantitativo, ou seja, estrutura, faturamento e pessoas contratadas, ele precisa departamentalizar, certo? Então a cúpula administrativa, que normalmente é o dono ou o empreendedor, o patrão ou alguém com expertise para tanto contratado para isso, a cúpula administrativa departamentaliza e estrutura a organização. E aí então a gente vê a divisão do trabalho. Ele cria então dois setores: a oficina, que é a atividade fim, certo? E o escritório, que é a atividade meio. A atividade meio vai dar suporte à atividade fim, que é consertar carros, certo? São dois setores. E a gente pode notar já aí nessa estrutura pequena a questão da subcultura. Porque o setor de oficina, ela tem uma cultura diferente do setor escritório. O setor oficina, a oficina costuma ter uma subcultura mais tecnológica, né, ligada às questões mecânicas. E a do escritório tem uma subcultura ligada aos preceitos gerenciais, não é mesmo? Contabilidade, gestão, administração, planejamento, estratégia, essas coisas. Então, por que chama subcultura? Porque a cultura organizacional é a cultura de toda a organização, tá? E as subculturas são a estratificação das culturas. Quando você cria um setor, fatalmente ali vai nascer uma cultura daquele setor, chamado também de subcultura. Mas não só os setores, tá? Geram subculturas, tá bom? As classes, os estamentos dentro da organização geram subculturas também, tá? E também aqui a gente começa a ver a divisão do trabalho. Vocês lembram que a gente estudou, gente, na parte histórica, aquela parte que acho que muita gente, eu adoro, né, mas muita gente pode ter achado cansativa, né? Que a gente estudou o nascimento da sociologia, aí estudou o fim da Idade Média, depois o começo da Idade Moderna, a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia, e depois a gente viu a análise acerca da divisão do trabalho, feita por Durkheim, Weber e Marx. E a gente vai ver que essa divisão do trabalho, ela é retroalimentada. Ela é mais ou menos a mesma nas organizações